Lucas capítulo 23. A crucificação de Jesus. 26. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. 27. Uma grande multidão os seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. 28. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. 29. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. 30. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós. E dirão também aos montes: Nos cubram. 31. Porque, se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá, então, quando ela estiver seca? 32. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 34. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. 35. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é, de fato, o Messias que Deus escolheu. 36. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e ofereciam vinho comum. 37. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. 38. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. 39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. 40. Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. 41. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. 42. Então disse Jesus: Lembro de mim quando o Senhor vier como o rei. 43. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. 44. Mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. 45. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. 46. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. 47. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. 48. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. 49. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Neemias capítulo 7. Agora as muralhas estavam reconstruídas, e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. 2. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens: o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. 3. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar. E que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. 4. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas.
5 Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo, e os seus líderes, e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. 6 entre os israelitas que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. 7 Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neu e Baanã. 8:25 Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paat-Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2818. Elon, 1254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgade, 2322. Adonicã, 667. Bigvai, 2067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. 26:38 Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188. Anatote, 128. Bet-Asmavete, 42. Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. A outra Negro, 52. A outra Elão, 1254. Arim, 320. Jericó, 345. Lod, Ade de Ono, 721. Sená, 3930. 39:42 Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. 43:45 Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salom, Ater, Talmon, Acube, Atita e Subai, 138. 46:56 Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Tabaote, Cueros, Sia, Padon, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meda, Arsa, Barcos, Císera, Tama, Nésias e Atifa. 57:59 Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Átio, Poquerete, Azeboim e Amon. 60 Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. 61:62 Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaias, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Assa, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. 63:64 Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaias, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro.
Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. 65 O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. 69 O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo, 72. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. 73 Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Neemias capítulo 8. Esdras leu o livro da lei para o povo. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. 13 Ali, na praça em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. 4 Esdras estava de pé no estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. 5 Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. 6 E Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém. Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. 7 Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serbias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. 8 Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. 9 Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos, que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. 10 Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. 11 Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes no dia tão santo. 12 Então todos foram para casa, e comeram, e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros porque entenderam o que havia sido lido para eles. A festa das barracas. 13 No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. 14 Acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas.
15 Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. 16 Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. 17 Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. 18 Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei.